Entrevista com Margarida. Primeiro, que ele falava, né, ele alegava que a senhora era foragida do FBI, né? Só que assim, nós entendemos que hoje em dia quase ninguém consegue, né, sair de um país para o outro. E ela apareceu, né, no podcast. Eu confesso para a senhora que eu não escutei o podcast inteiro, né, porque eu queria saber da senhora. Porque eu acho que tudo tem duas versões. Eu achei um descaso muito grande quando como que é o nome dela, gente? A Luísa Mel veio, né? Foi horrível. Eu estava aqui no dia, que foi numa quarta-feira, eu estava aqui. E eu queria dizer assim pra senhora o quanto a senhora foi importante, né? O quanto a gente se preocupou. Eu acho que a senhora já deve ter me ouvido chamar aqui um pouco na frente, perguntando se a senhora estava bem, né? Não escutei, não. É que aqui a casa é grande, se eu estiver lá pra trás, eu não escuto, sabe? Sim. Eu não escutei, foi por acaso hoje que a gente se encontrou. Nossa, mas é assim, fiquei muito feliz, né? E o filho da senhora, ele não esteve aqui, ele não prestou socorro, apoio para a senhora nesse momento difícil? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo começo, que você está começando no Instagram, não é isso? Isso. Então, vamos começar pelo começo. O tal do Chico Felice, Sim. ele é um fake. Ela gostou. Ele mesmo é um fake, esse homem, é uma mentira ambulante. Sim. Ele é falso, ele é dissimulado, ele finge e várias mentiras. Então, ele fala desde as mentiras pequenas até mentiras enormes. Eu vou falar um exemplo, como eu estava explicando para você, eu só escutei os 2 primeiros podcasts, porque ele começou a falar de uma forma super preconceituosa, maldosa, um julgamento horroroso, negativo, por causa da minha pele, de usar um creme branco. Sim. Só que o fato é que eu uso creme branco dentro da minha casa. Sim. E dentro da casa da gente, a gente faz o que quiser. Concordo. E ninguém tem nada. A senhora teve o que na pele? Oi? A senhora teve o que na pele? A senhora pode falar? Eu tenho uma sensibilidade muito grande à luz, quer seja a luz do sol ou até a luz artificial. Sim. Então, eu preciso proteger, porque senão arde, dói, incomoda, Sim. entendeu? Então, quando eu estou em casa, eu só coloco a pomada branca e pronto. Mas quando eu saio na rua, eu coloco o protetor solar da cor da pele. Sim. De forma que fica igual a pele de qualquer pessoa, entendeu? Entendi. Não fica diferente. Agora, esse homem e outros vieram se meter dentro da minha casa, tiraram fotos de dentro, por dentro da janela, várias fotos em janelas diferentes. Sim. E é um direito meu, tá dentro da minha casa como eu quiser. Sim. E ainda fica falando mal e tudo. E também tiraram foto, ou filmaram eu andando no meu quintal. O que eu também é dentro do... Não foi vídeo meu, tá? Eu sempre fiz vídeo aqui na frente, mas é porque a gente queria muito uma entrevista mesmo com a senhora. Não sou jornalista, tá? Eu sou influenciadora só. E desde o primeiro vídeo, assim, que eu vim fazer... Foi sempre pra saber se a senhora estava bem. Bom, o João tá de prova, todas as vezes eu perguntava se a senhora estava bem. Até vi um vídeo da senhora, que a senhora estava com aquelas botas ortopédicas, né? Que foi, acho que foi uma outra influenciadora também que gravou. Que a senhora estava aqui no portão. Então era mesmo pra saber se a senhora estava bem, pra saber se a senhora estava se alimentando, né? Porque no começo a senhora ficou muitos dias aí dentro, antes da polícia entrar mesmo, né, de fato. Então era mais preocupação pra saber se a senhora estava bem, pra saber se a senhora estava se alimentando. Muito obrigada pela preocupação. Então, voltando no fio da meada da história. Então, esse homem, o Chico Felice, ele é gay, tá? Sabidamente gay, publicamente gay. Então, eu fiquei admirada do preconceito dele e de julgar, porque é uma coisa diferente para ele. Sim. Eu uso uma pomada branca, só que não tem nada demais alguém fazer uma coisa diferente. Mas tudo começou por conta da árvore, né?
É ele que foi atrás e não deu permissão para ninguém. A senhora é formada, né? A senhora é formada no quê? Ah, para que você quer saber? Não, é porque alguém me falou e eu não me lembro o que que era, mas alguém tinha me dito no que a senhora era formada. E até eu sei que o pai da senhora foi o primeiro a fazer ai, como que é o nome? Tirar a vesícula a vídeo, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz e eu só queria saber mesmo se a senhora estava bem, se tudo isso afetou a senhora em alguma coisa. Deu uma tristeza enorme, porque esse homem, ele me julgou de uma forma horrível. Depois a TV Record veio ainda por cima e falou um monte de mentiras. Deixa eu falar mentira pequena. Mentira pequena dele, ele chegou aqui um dia e não dizendo que era ele e com uma aparência diferente da dele, como se ele fosse outra pessoa. E ele começou a conversar, me chamou e eu subi aqui, que tem uma escadinha, assim, ó. Aqui, subi e fiquei conversando com ele. Tá. Não, eu só tô gravando um áudio só. Sim. Aí, eu contei pra ele uma coisa que é verdade. Eu tinha adotado 2 cachorrinhas, poodle, pequenas. Uma branca e uma preta. A preta se chamava Ebony. E a branca se chamava Ivory. E elas eram pequenininhas, poodle, tá? Aí, no podcast dele, se você observar, ele falou que as cachorras grandes se chamavam Ebony e Ivory. E é mentira. Isso é uma coisa pequena, é nome de cachorro. Mas é mentira. Mas assim, sobre o que falaram sobre os Estados Unidos, a Então, senhora nega tudo. Eu vou falar agora. A mentira grande, enorme que ele falou, é que eu tinha cometido, eu não sei se ele falou um crime ou crimes. Que a senhora manteve análogo à escravidão uma pessoa por 20 anos. O que é mentira. E que eu tinha feito crime hediondo, o que é mentira. E que eu tinha fugido dos Estados Unidos para vir para cá. E ele disse que eu estava me escondendo nessa casa. Que eu acho que assim, tem uma controvérsia, porque se a senhora fosse se esconder, a senhora não iria se esconder na casa da família, né? É lógico, além do fato de que ele falou que eu me escondi atrás dessa pomada branca. Agora, o fato é o seguinte, a pomada branca chama atenção. Sim. Você acha que uma pessoa que está se escondendo quer chamar atenção? Por lógica? Não, né? Uma pessoa que está se escondendo não quer chamar atenção. Sim, claro. Ela quer se esconder. Então ela vai fazer tudo de forma que ela se misture com todo mundo e não chame atenção. Se eu estou usando uma pomada branca, é óbvio que eu não estava me escondendo, entendeu? Sim. Porque chama atenção. Claro. Primeira coisa, já vai por aí a falta de lógica dele, a mentira. Sim, foi sempre o que eu coloquei em pauta e que assim, quando, né, caso a senhora fosse procurada pelo FBI, acho que a primeira coisa que eles seriam pego era o passaporte, né? É lógico, ó. Antes de contar o que de fato aconteceu, é o seguinte, quando uma pessoa sai dos Estados Unidos, ela passa pela imigração lá, a imigração de lá, né? E depois ela passa pela a Polícia Federal de lá. E depois ela passa pela Polícia Federal daqui. Mas e essa moça, Hilda? Calma, tem que terminar um assunto de cada vez. Calma. Se uma pessoa foge de um lugar, eles vão pegar o documento lá na Polícia Federal nos Estados Unidos e não deixariam ir embora, sair de lá. E é a mesma coisa, se fosse procurada, na hora que entrasse aqui, se conseguisse sair de lá, o que já não é possível, aqui teria problema. Mas nada disso aconteceu, é tudo mentira. Esse cara ele é um falso, é um mentiroso, é um fake completo esse homem, tá? Deixa eu explicar o que aconteceu. Em 24 de outubro de 1998, o meu pai faleceu. Sim. Tá?
E eu estava nos Estados Unidos naquele momento. E aí eu precisei vir para cá para o enterro dele. E não tinha passagem imediatamente. Sim. Então eu vim e o enterro dele foi no dia 30 de outubro de 1998, tá? Nesse enterro, o meu pai era um médico famoso, muito conhecido, muito querido e tudo. Então no enterro, que foi aqui no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na rua Sergipe, aqui perto, tinha uma multidão enorme lá, presente. E teve uma capela, a gente estava na capela, tinha um padre que fez as orações, e o meu pai ali, eu do lado dele, e a multidão. Aí eu falei na frente de todo mundo que me viu ali, que eu estava aqui no Brasil, no dia 30 de outubro de 1998, me viram. Aí, tudo bem. A minha mãe ficou viúva, sozinha, e ela era idosa. Sim. E ela não tinha condições de morar sozinha nessa casa, em lugar nenhum. Ela precisava de alguém que ajudasse ela. Porque ele pagava as contas, ele fazia as compras, ele fazia tudo, entendeu? E sobre o que a Record falou sobre a sua mãe ter ficado abandonada 1 mês no ML, isso é verdade? Não ficou, não. A Record, aliás, eles não prestam, eu não assisto mais a Record, porque eles mentiram tanto ao meu respeito, eles só falaram porcaria, aparentemente eles queriam me destruir. E você sabe por quê? Várias pessoas já me falaram. É porque tem gente interessada em comprar essa casa e fazer um prédio de apartamento aqui, entendeu? Sim. Comprar esse terreno. E você não vai sair daqui? Não vou. Então, o que acontece? Eu fiquei com a minha mãe, cuidando dela, direto, dia e noite, por 13 anos, tá? Só eu, sem ajuda de empregada, sem ajuda de enfermeira, ninguém. Só eu cuidando dela integralmente. Sim. E eu não fui nunca mais para os Estados Unidos, depois que eu vim para o Brasil, né, para o enterro do meu pai, porque eu precisava cuidar dela. Eu fiquei aqui e pronto. Eu era casada naquela época. Eu perguntei para o meu marido, falei, vamos nos mudar para o Brasil? Hoje ele já tem outra família, né? Tem. E faça bom proveito. Eu não me incomodo a mínima, tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu falei, vamos mudar para o Brasil? Ele falou, eu não posso, porque eu preciso de 5 anos lá para minha aposentadoria, não sei o quê. Mas ele falou, mas você pode ficar. Eu sei que ela precisa da sua ajuda. E teu filho? Não importa meu filho. Eu só vou falar do assunto pertinente a esse assunto que o Felipe falou. Não, é porque eles começaram a buscar teu filho, né? Eles quem? Os jornalistas mesmo começaram a levantar hipóteses sobre o teu filho, né? E sobre que ele mora num apartamento que é teu, né? Só que você é proibida de entrar e tudo. Então, assim, não sei se isso é verdade, por isso que eu estou te perguntando se você tem um bom convívio com o teu filho. Deixa eu explicar. É o Arthur, né? Eu nunca falei. Eu prezo muito a minha vida pessoal, que não é para ser pública. Eu nunca pedi para ser uma pessoa pública. Claro. Esse homem que criou tudo isso. Então, o que tem a ver com a minha família, eu não falo para ninguém, eu resolvo as coisas com a minha família e pronto. Sobre mim mesma, como é uma coisa gravíssima, essa acusação de que eu mantive ela como escrava e tudo, isso sim, eu tenho que dizer a verdade. E a verdade é a seguinte, eu não poderia nem mantê-la como escrava, porque eu ficava no Brasil de 4 a 8 meses por ano, tá? Sim. Eu ficava cuidando dos meus pais. Por todos os anos que eu vivi lá, desde 82, eu ficava vindo todos os anos aqui, ficava aqui de 4 a 8 meses.
E ela tinha as chaves da casa, a chave da Ela entrada alegou da... que você trancava, né, a geladeira, essas coisas Calma, assim. mas você tem tanta coisa na cabeça. Eu tenho muita pergunta, foi muito Eu tô tempo. vendo. Acontece que eu vou ter que ir embora, porque eu tô resolvendo uma coisa importante. E eu só parei para dar aquilo lá para ela e receber o que ela me deu. Então, eu não posso ficar falando agora, mas mais pra frente a gente pode conversar. Posso vir então pra gente conversar um dia? Um dia, sabe o que você faz? É. Você tem como escrever aí? Não tenho, mas Então pode eu falar vou que vai ficar pegar. gravado. Hã? Você quer, não pode falar tipo em áudio, né? O que não pode falar? Você quer escrever o quê? Não, eu vou escrever seu nome, seu Ah, endereço, claro. seu telefone. E aí eu entro em contato com você. Você quando eu entra puder mesmo? Pegar... Hã? Você entra em Entro, contato? mais tarde, quando eu puder. Tá bom. Agora eu tô cheia de coisa pra fazer. Tá. Aí o que acontece? Ali, Isso, esse ela. homem, é mentira que eu fugi dos Estados Unidos. Eu já estava do Brasil, entendeu? Sim. Meu pai morreu e eu já estava aqui. Eu nunca fugi de lá. Segunda coisa, eu nunca mantive ela escrava. Ela tinha chaves da frente da casa. Mas e o seu chaves marido de foi trás condenado, da não foi? casa. Ela morava, ela tinha como se fosse um apartamento. Ela tinha um andar inteiro para ela, acarpetado, gostoso, bem decorado. E eu tenho até, acho que eu tenho até fotos, que eu não vejo há muito tempo, mas acho que eu tinha fotos da sala. Tinha a sala, tinha o quarto, tinha 4 janelas que abria por dentro, tá? Sim. E ela tinha chaves da casa da frente. Mas o de seu trás. marido ficou preso, né? Ele cumpriu com a pena. Deixa eu terminar a coisa, menina. Aí, ela não foi escravizada. Ela era livre, ela fazia o que ela queria. A geladeira nunca, jamais foi trancada. O motivo que eles criaram tudo aquilo é uma coisa que eu vou explicar muito bem explicada, mas havia várias pessoas com muitos interesses que uma lei passasse que as empregadas domésticas que vão do Brasil lá para os Estados Unidos, elas costumavam ir com visto especial que era vinculado àquela família para quem elas trabalhavam. Muitas delas são aventureiras e querem ir embora, né, daquela casa e ganhar o mundo, vamos dizer assim. Sim. Para ganhar dinheiro lá, tal, como diarista, porque ganha bem e tudo isso. Então, se elas saíssem de perto dos patrões, elas ficavam ilegais. Certo. E lá nos Estados Unidos, eles têm uma indústria de advogados, porque advogado lá é caríssimo. E eles têm essa indústria de advogados que estavam muito interessados em criar uma lei de que essas empregadas, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro, que fossem para os Estados Unidos, essa lei daria permissão para elas ficarem desvinculadas dos patrões sem ficar ilegais, entendeu? Sim. Se você pudesse deixar hoje um recado pro Chico e pra Record, que né, fez a cobertura completa do caso, qual recado que você daria? Que aí eu deixo você fazer essas coisas, que eu acho que você deve estar um pouco ocupada. Ah, você quer terminar agora? Então deixa eu só terminar a coisa. Eles se vinculavam. Aí eles queriam passar essa lei. Aí eles criaram esse caso, usaram tanto o Renê como eu e a Hilda, e jamais permitiram que a Hilda falasse com ninguém. Eles circundaram ela, vamos dizer assim, entendeu? Dizendo que estavam protegendo, não sei o quê, mas ela não foi permitida falar com ninguém. Porque se ela falasse com alguém que falasse português, esse alguém podia fazer uma série de perguntas. Sim. Que as mentiradas ia tudo aparecer, entendeu? Mas por que você nunca apareceu, tipo, em rede nacional, assim, como uma Record, uma Globo? Porque a Globo também fez cobertura do caso, pra contar a sua versão.
Porque assim, todo mundo ficou sabendo só da versão né, que até o Chico, até ela, até. Né, mas você nunca falou. Por que você nunca falou? Algum dia eu vou falar. É esse dia que eu te digo, o dia que eu falar, eu ainda não decidi de que forma eu vou falar, que a verdade vai aparecer, é depois dessa data que o mundo, porque até o Japão ficaram sabendo desse negócio. O seu caso foi mundial. Pois é. Quando o mundo inteiro souber da verdade, souber que eu nunca fugi dos Estados Unidos, que eu nunca fui procurar, eu já estava aqui quando o caso apareceu, eu vim aqui 2 anos antes para o enterro do meu pai. Quase 2 anos, era menos um pouco. Eu nunca fiz crime nenhum, muito menos crime hediondo. Esse crime de escravidão, não sei o que, não é um crime hediondo, tá? Para as pessoas que fazem, não é crime hediondo. O Felice é mentiroso. O Chico Felice é mentiroso. Da ponta do cabelo dele até a ponta da unha da dedão do pé, ele é uma mentira. É uma mentira. O recado que eu daria, eu não vou perder meu tempo nem com ele e nem com ninguém da Record, porque eles me destruíram, eles são desonestos e eu não perco meu tempo e minha energia com gente desonesta. Eu não me relaciono com gente desonesta. Você fica sabendo, Ale, que o pessoal dessa Record, eles me mandaram 3 cartas já, né, por correio, e mais uma que eles jogaram aqui, que eles puseram uma coisa lá, que eu não cheguei a ver a tal da carta. A polícia veio ver se tinha bomba naquela carta. Meu Deus! Eles jogaram aqui porque tinha um artefato, uma coisa, sei lá o quê, e era uma carta deles, querendo uma entrevista comigo aqui em casa. Só que eu não vou perder meu tempo com a Record. Eles não merecem. Eles inventaram tanta mentira a meu respeito que se danem. Eu quero saber deles, tá bom? Tá bom. Eu quero viver a minha vida. Você daria uma entrevista assim completa? Pra mim? Sei Só ainda. pergunta, Eu tô te falando de uma forma informal e até eu vou lá buscar. Eu quero buscar uma coisa. Tá, eu te espero. Brasil, eu tô com 5% de bateria, não tô crendo. Mano, vocês não têm noção. Viado. Valeu a pena todo o meu trabalho, gente. Meu Deus, eu tô quase chorando de felicidade. Vocês têm noção do que é isso, gente? Pra quem me acompanhou desde o início. Gente, foi muito por acaso. Foi muito por acaso. Eu vou pegar o vídeo que tá salvo no TikTok e vou soltar aqui de novo. Tô cabelo todo manchado. Brasil. Ela vai voltar, ela vai pegar meu telefone. Ela vai me ligar. Vocês estão acreditando nisso? Brasil. Ela voltou. Eu não vou filmar não, ó. O celular tá baixo. Agora me fala seu nome. É Alessandra. Com 2 S's? Isso. Ah, Espíndola. começa com E. É, com E. Espindola. Tem acento no I? Não. Não tem. É Alessandra Espíndola e seu apelido é Ale? É, eu vou te passar meu Instagram. Bom, fala, qual é? O meu Instagram é ale.espíndola. Tem aquele arrobazinho? Não, é ponto, né? O underline. Começa com ponto antes do Ale? É ale, ponto, espíndola, ponto B. Ponto B. E o B é do quê? Brandão. Ah, tem Brandão depois do Espíndola? Tem. Ah, é Alessandra Espíndola Brandão? Isso. Só deixa eu deixar no mudo aqui.
ale.esplendola.b. Mas quando eu vejo o sinal do Instagram, tem um arrobazinho antes do nome. É, o arroba. Só que aí nem sempre precisa colocar, mas se você quiser O colocar... seu precisa ou não? Precisa. Precisa. Tanto no Instagram quanto no TikTok? Também, é. Mas como é que dirige para um e para outro se o seu nome e o arroba é igualzinho? É porque é o mesmo. Aí são plataformas diferentes. Mas eu não entendo desse negócio de informática, entendeu? Eu nunca entrei no Instagram, mas vamos supor que uma pessoa entre, aí como é que ela vai direcionar ou pro Instagram ou pro TikTok? Então, você vai entrar... Peraí, deixa eu só finalizar minha live aqui. Gente, foi isso. Obrigada por todos que ficaram aqui. E ó, vamos continuar com a hashtag pra Luísa Mel devolver os cachorrinhos da Margarida. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada.